Alô, meus queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Pastor Jorgival, mais uma vez, passando aqui para abençoar você com mais um conteúdo. Queridos, eu tenho recebido uma pergunta com frequência e eu gostaria de esclarecer para vocês. A pergunta é: demônios fazem sexo com seres humanos? Olha, quando eu vou falar do meu conhecimento, eu vou falar daquilo que eu vivi ou daquilo que eu conheço. Existem lendas, existe conto, existe linhas que até são cultuadas, como os incubus, os incubu, como queira, o sucubu, como queira. São linhas que essas entidades, elas fazem isso. Essas entidades, eles incorporam para fazer sexo com os seres humanos. Um é a mulher e depois eles transfiguram para o homem, faz sexo com homem, faz sexo com mulheres. Eu costumo falar daquilo que eu conheci, que são os Exus específicos, que se alimenta da parte da masturbação. E isso acontece muito no sonho. Você dorme, quando acorda você está numa outra posição, está sem roupa, está sem a blusa, sem as peças íntimas. Isso quer dizer que à noite você foi bolinado, como diz lá no Ceará. Você foi mexido e muitas das vezes não percebeu. Alguns percebem, porque acorda ejaculado. Outros acordam com a sensação de que fez amor e o corpo vai responder como realmente se tivesse feito. Tá? Na minha época, cerca de 10% das pessoas, na minha época, que eu estava dentro da magia e do espiritismo, lá carregava-se alguns números e a gente falava que cerca de 8 a 10% das pessoas fazem sexo com os demônios. Existem também os chamados encostos, que são aquelas palavras que quando está fazendo amor, se pronuncia aquelas palavras, tá bom? E aí as entidades encostam, tipo palavra de baixo calão, né? Sua essa, sua aquilo, você é minha, não sei o quê. Esses palavrões, essas palavras chulas, aí sim chama demônio, tá? Eu já conversei com casais, eu já conversei com muita gente que fala-se muito palavrões, né? E quando fala palavrões, é lógico, essa entidade ela vai encostar e ela vai agir, então, mediante aquilo. Mas aí não são os incubus, aí, nem os sucubus, aí são orixás que fazem isso. Eles fazem porque foram chamados naquele ato tão bacana que é, né? Que é um ato de fazer amor com a esposa ou esposo. Então se fala palavrões. Geralmente se faz isso quando é na prostituição, quando é com a prostituta ou prostituto. Aí lá sim, lá os demônios façam que as pessoas se excitem, e lá elas falam palavrões, e isso enche o ego da pessoa. Me desculpa o palavrão, mas eu vou falar um só aqui, só para você entender do que eu estou falando. Eu acho que eu estou falando aqui para um público adulto e maduro. Se eu estiver fazendo amor e você chamar a sua vaca, a sua égua, ou então o meu cavalo, algo assim, aí essas entidades encostam e eles vão agir. Então eu aconselho a você que tem temor de Deus e está fazendo amor com a sua esposa, está fazendo amor com o seu marido, que use palavras, mas palavras de amor, palavras de carinho, tá bom? Tudo dentro de um campo ali da normalidade. Se passar dessa normalidade e começar a gritar e a urrar e a fazer coisas, essas entidades vão encostar, vão fazer giros e vai terminar mal o dia. Muitas vezes o ato ali vai ser, entre aspas, legal, mas depois é que vem as consequências daquele ato impensado. Ah, mas eu estou fazendo com meu marido, o que custa eu xingar ele? O que custa ele me xingar? É até gostoso, eu sei, para o ego humano, mas para o mundo espiritual é um prato cheio, tá bom? Então o que eu aconselho como homem que viveu lá dentro da magia e me especializei em separar casais, me especializei nessa área, é que você tenha um certo cuidado, tá bom? Não deixe de fazer aquilo que você está acostumado a fazer com seu amor, com a sua preta, com seu esposo,
mas tenha cuidado na verbalização, tá bom? É só esse tipo de recomendação que eu gosto de fazer. Agora, queridos, a pergunta respondendo ela seca e direta: demônios fazem sexo com seres humanos? Com certeza, isso é muito antigo, tá bom? Agora, as evidências, como é que eu vou evidenciar? Nas masturbações, tá? A mente da pessoa está totalmente tomada, a mão também, e o demônio vai se alimentar quando a pessoa tem o ápice, que é chamado orgasmo, ok? Quando isso acontece, alimenta-se os demônios, tá? Alimenta-se as giras em linha, e eles então vai ficar satisfeitos. E a pessoa vai ficar para baixo, vai ficar deprimida, vai ficar doente espiritualmente, tá bom? Então, o meu conselho, em nome de Jesus, é que se você tem esse vício, né, tem uma outra coisa bastante perigosa, que são os objetos sexuais, né? Introduzir objetos sexuais no meio da relação também tem uma classe de demônios que se alimenta disso, se fortalece com isso no meio da relação. Tá bom, meu santo? Então, eu costumo dizer que por que não fazer o permitido, mas bem feito? O que é permitido para fazer para o casal, vamos fazer, mas que seja bem feito, com cuidado, com critérios, com carinho, tá bom? Porque é isso que agrada a Deus, certo? Que o Espírito Santo continue te abençoando, que Jesus continue guardando você e que Deus nos cobrindo com a sua bendita graça e o seu amor. Muito obrigado e até breve.